No livro de Tiago, capítulo número 5, versículo 16, a parte B vem dizendo: mais vale a oração de um justo. Meus irmãos, recebam todos, em nome de Jesus, a paz nesta manhã. Está iniciando mais um vídeo da série Manhã de Paz com Cooperador Lucas. Meus irmãos, quero agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos, assistindo, que eu espero que o Senhor abençoe você nesta manhã. Eu espero que esta palavra alcance a graça, a misericórdia de Deus em sua vida. Recebam a paz, fique comigo até o final. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Amados, o livro de Gênesis, capítulo número 18, versículo 30, 31, 32, vem dizendo: disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse Deus, não o farei, se achar ali 30. Versículo 31, e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse Deus, não a destruirei por amor dos 20. 32, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo, se porventura se achar ali 10, e disse Deus, não a destruirei por amor dos 10. 33, e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Meus queridos, este texto a qual eu li neste momento, nesta manhã, vem contando uma história, vem narrando uma história, aonde Deus está conversando com Abraão. Eles estão conversando sobre uma alma, estão conversando sobre amor, estão conversando sobre salvação. Meus irmãos, este capítulo número 18 de Gênesis vem contando uma história aonde aparece Deus juntamente com mais 2 anjos. Deus se revela a Abraão. Deus chega até Abraão, fala para Abraão, Abraão, dentro de 1 ano, Abraão, você e a tua esposa Sara terá um filho, e eu voltarei, Abraão, para falar contigo dentro deste tempo, Abraão. Então Sara, ouvindo que Deus diz ao seu esposo, Sara não compreende o que Deus estava falando. Sara não entendeu a revelação de Deus para Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, dentro de 1 ano, Abraão, eu virei até a ti, Abraão, e tu terás um filho, Abraão. Neste tempo, quando eu voltar, Abraão, a ti, eu quero contemplar o filho que eu estou colocando na tua esposa. Sara riu. Por que Sara riu? Porque Sara e Abraão eram já avançados em idade. Amados, aqui está já um ensinamento muito importante para nós. Quando Deus fala, quando Deus coloca as bênçãos na nossa vida, muitas vezes não acreditamos, muitas das vezes não acreditamos nas promessas que Deus tem posto em nossa vida e acabamos ficando desapontados. Não é porque Deus não cumpriu, mas é porque nós não acreditamos no que Deus falou. Amados,
eu já iniciei este vídeo falando sobre Tiago, que Tiago disse: mais vale a oração feita por justo, porque tenho muito em seus efeitos. Então, meus queridos, nesta manhã, quero percorrer este texto, a qual foi lido nesta manhã, em Gênesis, capítulo número 18, após Deus se revelar a Abraão, falar a Abraão: eu terei, Abraão, de voltar contigo dentro de um ano. Agora, meus irmãos, estão caminhando Deus, Abraão e 2 anjos em direção ao final da cidade, indo para Sodoma e Gomorra. Então Deus lembrou-se que lá em Sodoma e Gomorra tinha algumas pessoas da família de Abraão. Então Deus disse assim: ocultarei eu de Abraão o que eu irei de fazer. Aqui está a palavra de Deus dizendo: quando eu vier, quando eu trazer a salvação, ocultarei eu dos meus servos. Deus está dizendo: antes que a figueira floresça, eu voltarei. Unaia sépria. Meus irmãos, a palavra é bem clara para nós. Antes de acontecer alguma situação na sua vida, primeiramente, Deus vai alertar você. Deus vai alertar a sua família. Meus queridos, aqui Deus alertou Abraão que ele iria destruir aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir ela, porque o clamor, a maldição, o pecado da cidade tinha se agravado tanto que chegou até o trono de Deus. Meus irmãos, já pensou que coisa horrenda é isso? O pecado se agravar tanto e chegar até Deus. Meus queridos, isto para nós serve também de uma lição. Para nós, ao invés de ficar pecando, sai para lá todo tipo de pecado, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda maldição sobre a sua casa, toda enfermidade sobre a sua vida. Irmãos, ao invés de pecarmos, porque nós não colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia da minha casa, Senhor. Eu creio e tenho certeza que Deus ouvirá a tua oração. Alabaias, sebремекамaias. Queridos, eu vou adiantar um pouco e entro agora neste momento aonde Abraão intercede pela sua família. Aqui no capítulo 18, a partir do versículo 23, vem contando uma história, vem falando que Abraão estava conversando com Deus, que Abraão está se referindo palavras juntamente com Deus. E logo após Deus revelar a Abraão que ele iria destruir aquela cidade, por causa que o pecado se agravou, avançou até o trono de Deus. Então Deus decidiu descer, falou para Abraão: Abraão, dentro de um ano tu terás um filho, e eu retornarei para ver esta promessa cumprida. Então, meus irmãos, quando Deus faz uma promessa, além dele falar, ele volta para contemplar a promessa cumprida.
Então Abraão entendeu que Deus iria destruir aquela cidade. Deus iria destruir a cidade. Então Abraão lembrou que lá naquela cidade estava o seu sobrinho Ló e a sua família. Então aqui neste capítulo 18, versículo 23, aqui temos um advogado, aqui temos um juiz e temos 2 anjos policiais. Meus queridos, aqui começa uma história de intercessão, aonde Abraão intercede pela vida de Ló, que está em Sodoma, aonde Deus vai destruir. Meus irmãos, versículo 23 vem dizendo: aproximou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão fez uma pergunta para Deus e continuou dizendo: se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Abraão está perguntando para Deus: Deus, se houver apenas 50 justos dentro daquela cidade, o Senhor ainda destruirá aquela cidade? Assim Deus respondeu para Abraão: então disse Deus, o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz por mim, por você que está assistindo esse vídeo. Sim, Deus nos ama tanto, isso mesmo que você ouviu, Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho para morrer na cruz, para salvar a mim, salvar a ti da condenação do pecado. Abraão entendeu que Deus iria destruir a cidade, então começa a interceder, a narrar um leilão com Deus. Primeiro leilão, qual foi? 50 justos. Abraão perguntou a Deus: se houver 50 justos, o Senhor ainda destruirá a cidade? Deus respondeu: se eu achar 50 justos, não destruirei, por amor deles. Agora nesta manhã Deus está dizendo: se houver um justo para me clamar, para me buscar, eu o pouparei, eu o amarei, eu o trarei vida e salvação. Aleluias. Mas Abraão entendeu que a cidade de Sodoma não tinha sequer 50 justos. Então continuou a sua narração, dizendo: Deus, se porventura achar 45, Deus, se porventura achar 45, o Senhor ainda destruirás. Deus então respondeu a Abraão, dizendo: Abraão, se eu achar apenas 45 justos, eu não destruirei, por amor dos 45. Então Abraão entendeu de novo. Deus, e disse a Deus: Deus, se o Senhor porventura achar 30 justo, o Senhor ainda destruirá. Então disse Deus: não destruirei, se achar 30. E disse Abraão: eis que agora atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem 20, o Senhor ainda destruirá. Então Deus respondeu: por amor, Abraão, dos 20, eu não destruirei. Amados, Abraão entendeu que não tinha 50, que não tinha 45, que não tinha 30, que não tinha 20 justos sequer. Então Abraão se atreveu novamente
a chegar até Deus e dizer: Deus, se porventura achar ele 10, o Senhor ainda destruirá. Abraão viu que naquela cidade não tinha 50, não tinha 45, não tinha 30, não tinha 20 justos. Então Abraão, atrevido, chegou e falou ao Senhor: Senhor, se o Senhor achar 10 justos, o Senhor ainda destruirá a cidade. Então disse Deus: não a destruirei por amor dos 10. Então retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Então, irmãos, Deus preferiu se retirar da presença de Abraão neste momento, porque Deus sabia que em Sodoma não tinha 10, não tinha 20, não tinha 30, não tinha 45, não tinha 50 justos sequer. Mas nesta manhã eu sei que tem 1, eu sei que tem 2, eu sei que tem 3 pessoas justas, fiéis, tenentes a Deus, assistindo esse vídeo. Se isto é verdade, se tem algum justo assistindo esse vídeo, comente aí embaixo: amém, glória a Deus. Deus é fiel. Comente essas palavras: amém, glória a Deus. Deus é fiel. Assim entenderei que pelo menos terá um justo que chegou até o final e assistiu esse vídeo. Meus irmãos, esta foi a palavra desta manhã de paz. Se houver um justo me clamando, então eu pouparei o mundo, então eu pouparei as pessoas das enfermidades e da destruição. Aleluia! Que nesta manhã você seja abençoado por esta palavra, por esta reflexão, em nome de Jesus. Eu quero agora neste momento estar fazendo uma oração pela sua família, pela sua casa e pela sua vida. Ó Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora neste momento eu estou intercedendo pela vida dessas pessoas que estão acompanhando este conteúdo, Pai, que estão buscando ao Senhor em verdade, em espírito, ó Pai. Deus, neste momento, ó Pai, eu quero abençoar a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, estas famílias, ó Pai, estas pessoas que me assistem, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, de salvação, de prosperidade, de renovo, de batismo com Teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoa cada, Senhor, pessoa que assistiu, Pai, este vídeo até o final, Senhor. Conceda paz, Pai, para ela. Conceda salvação para ela. Em nome de Jesus, recebam a paz. Glória a Deus. Muito obrigado. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E eu creio que o Senhor tem uma